acompanha a gente aí já conhece o Blá Blá Blá, aquele bate-papo descontraído que a gente tem sempre com uma personalidade diferente. Hoje nós estamos aqui com a Leonor Macedo, vamos bater um papo aí, conhecer um pouco mais da carreira dessa jornalista. Corintiana, a gente não fala muito de futebol no Mundo Blá, mas é impossível dissociá-la do Corinthians. Né? E mãe do Lucas, que é famoso pelo relato que ela conta dele aí na internet. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente, Leonor, como que você começou, como que você caiu no jornalismo, de onde veio isso? O jornalismo é um karma de toda a família, assim. Minha família inteira é jornalista, meu pai é jornalista, meu avô era radialista, meu tio-avô, meu irmão então assim, a gente tem, parece que uma sina e uma vontade de ser pobre. Então, aí eu sempre tive facilidade com escrever, eu sempre gostei muito de ler e escrever, nunca gostei muito de vídeo, então isso é uma exceção. Nunca me imaginei sendo repórter e tal, mas eu sempre quis fazer jornalismo para trabalhar em revista ou trabalhar no jornal, sei lá. Nunca quis apresentar o Jornal Nacional, mas sempre quis escrever para algum. E aí eu fui pra faculdade em 2000, eu prestei vestibular, em 2001 eu comecei a... Não, mentira, 2001 eu prestei vestibular, 2002 eu comecei na faculdade, me formei e fui trabalhar com educação. No primeiro mês da faculdade eu arranjei um estágio já em jornalismo. Legal. E fui trabalhar numa ONG que tinha projetos sociais e fazer uma parte de comunicação de alguns projetos. E da educação eu nunca saí, de certa forma, assim, trabalhei 8 anos nesse lugar, depois eu trabalhei 6 anos para a Fundação Rosolini e trabalhei dentro da Secretaria de Educação, fazendo conteúdo para professor, trabalhei no IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, sempre trabalhei com algum tipo de questão social. E, de outro lado, era a parte menos séria, assim, fora do meu ambiente de trabalho eu era um pouco menos séria, então era a parte que eu escrevia sobre futebol, sobre o Lucas, meu filho. Eu fui mãe aos 19 anos recém-completos, então eu fui tentando ser um pouco cronista da minha vida, da vida do meu filho e da minha relação com a arquibancada. E é isso, assim, a minha vida profissional, uma trajetória muito rápida é essa. Jornalismo de arquibancada que você falou, você chegou a ser setorista do Corinthians também, né? Você acompanhou o Corinthians durante um tempo? Não, na verdade, assim, eu nunca cheguei a trabalhar com jornalismo esportivo porque já era uma coisa que eu tive alguns convites para trabalhar com isso, mas eu nunca quis fazer isso efetivamente de uma maneira profissional, porque seria um pouco antiético, assim. Eu nunca pensei em ganhar dinheiro como torcedora de futebol. Pra mim é isso, a relação que eu tenho com o futebol é na arquibancada, de torcida, e eu sempre aprendi que torcedor ele só gasta dinheiro, ele só se ferra e o retorno que ele tem é com a paixão, né? Exercer aquela paixão. Então, eu nunca fui setorista do Corinthians, assim, todas as vezes que eu escrevi sobre o Corinthians, por exemplo, já escrevi para o Lance, já escrevi para outros lugares, mas toda vez eu era convidada como torcedora para colocar o meu olhar de torcedora. Legal. E ganhei R$0 com isso, entendeu? Certo. Então, quer dizer, só paixão mesmo, né? Coisa do torcedor mesmo. Era só paixão. Eu fiz parte da diretoria de comunicação dos Gaviões da Fiel, quando logo faz bastante tempo isso, foi no começo dos anos 2000. Foi mais ou menos, sei lá, 2004. E também nunca ganhei nada, não ganharia, assim, é o que eu acredito. Acaba sendo mais uma militância pelo Corinthians e pelo torcedor, mais do que pelo Corinthians. O Corinthians tem dinheiro, o Corinthians ganha, quem trabalha para ele é profissional, mas era uma militância por torcedor, para dar voz ao torcedor. Legal isso. Esse outro lado que a gente falou aí, você citou, do Lucas, você ganhou uma certa notoriedade na internet por conta de escrever os relatos do seu dia a dia, a relação de uma mãe jovem com um filho, o crescimento dele, né?
E muita gente se identifica com o Lucas mesmo sem conhecê-lo, né? Conta um pouquinho disso pra gente. Quando eu comecei a escrever, eu tive filho com 19 anos recém-completos, no ano de 2001. Hoje eu tenho 33, eu vou fazer 34, meu filho vai fazer 15. Então, quando eu tive o Lucas, era o começo dos blogs ainda. Tinham pouquíssimas ferramentas, eu usava uma chamada Tábulas, nem existia tudo que existe hoje e tal. Hoje tá super na moda mães falando sobre seus filhos pequenininhos, bonitinhos e tal. Naquela época existia o conceito de filho único, eu acho que eu era uma das únicas mães que tinham na internet escrevendo blog, né? E eu passei a escrever histórias do meu filho, mas pra guardar pra mim, assim, era vou escrever um blog, vou contar as histórias dele e um dia, quem sabe, eu entrego pra ele ver como é que era, o que ele falava de engraçado, como era bonito, ver o crescimento dele, acompanhar e tal. Só que aquilo, as pessoas começaram a ler blogs, não existia vlog, não existia a rede social, foi existir depois com o Orkut e tal, Fotolog primeiro, depois Orkut. Mas naquela época eram os blogs, então assim, as pessoas passaram a ler, o blog começou a ficar conhecido, porque ele tinha era divertido, era uma história de uma mãe jovem também, uma mãe solteira jovem, então já era um pouco diferente alguém falar sobre isso. Saía um pouco do que era o padrão que o pessoal acreditava, né? Saía um pouco daquele modelo de famíliazinho e tal, que hoje em dia já é bem mais comum. Sim. Naquela época, ser mãe solteira já era bem mais comum do que na época da minha mãe. Mas uma mãe solteira jovem, com um filho pequenininho, falando sobre isso num blog, era uma coisa nova. Era uma coisa nova, assim. E era novo pra mim também, eu nunca tinha tido blog, assim, eu tava conhecendo aquilo. E aí foi isso, foi crescendo e tal. Hoje em dia, naquela época a audiência é muito diferente do que a gente tem hoje, assim. Eu tava até conversando um pouco disso com meu irmão ontem. Se eu tivesse sido mãe agora, tem um mar de mães falando sobre seus filhos, nos vídeos, um mar de vídeos, gente ganhando muito dinheiro com isso e tal. Hoje em dia é muito comum. Naquela época era totalmente diferente. A audiência era, se você for pensar em termos do que é a audiência hoje, a audiência era baixíssima naquela época, mas pra época era uma coisa relevante. Sim, quem tava na internet tava lendo blogs, tava lendo histórias do Lucas. Então o Lucas acabou ficando conhecido por quem era mais daquela época e acho que até hoje em dia tem bastante gente que ouve as histórias, sabe quem é e tal, lia o NLT, ou o Subversiva foi o meu primeiro blog e tal, por isso que eu tenho esse nick ainda. Mas é isso, assim, a gente acabou ficando um pouco conhecido por causa disso. E aí, hoje em dia, ainda esse ano, a gente vai lançar o livro, com as histórias, aquelas primeiras histórias de quando ele era pequenininho e tal. Hoje em dia eu não tenho mais blog, acho que blog, poucas pessoas leem efetivamente blogs, elas leem portais ou veem vídeos ou leem redes sociais. Eu não tenho mais, mas no meu perfil do Facebook eu sempre coloco, as histórias continuam, assim, porque o Lucas é um menino muito criativo e a gente tem uma boa relação, então a gente tá sempre conversando, aí sempre surge uma coisa divertida, um ponto de vista. Agora ele é adolescente, então mudou completamente, não é mais aquela criança... A relação é outra, né? Sim, a relação é outra, não é mais aquela criança doce, amorosa, uma criança mais... É um adolescente, mas se eu falar que ele é criança, ele vem aqui e me dá uma machadada. Mas ele é um adolescente mais... com a privacidade dele, com outro ponto de vista sobre a vida. Então, assim, tudo isso rende outras histórias e uma outra forma de contar essas histórias. Eu não posso ser tão invasiva como eu era naquela época aqui. Eu contava sem... E ele achava o máximo, ele ainda acha o máximo, ele lê as histórias dele e acha muito legal. Eu já dei muita risada com as histórias dele, eu seguia o que você escrevia.
De vez em quando você posta alguma coisa no Facebook, eu leio, eu acabo dando risada com as histórias. Não, ele é divertido, a gente E é divertido. um adendo aqui, uma coisa legal do Lucas é que ele tem um lado voltado para isso que a gente faz no mundo lá, né? Que é, ele estuda na área de construção de games, né? De plataforma de games, desenvolvimento de ele games. é esse cara aí. Ele já então, produz. É um cara que já está produzindo, vai fazer 15 anos e já está na produção das coisas. Meu filho já produz. E uma outra coisa sua que eu acho legal da gente falar pro pessoal, você trabalhava numa redação, você saiu fora da redação e resolveu encarar tudo sozinho. Aí você montou um blog, vilapompeia.com, né, que é um blog de serviços. Eu leio de vez em quando, eu acompanho algumas coisas do blog, a gente troca ideias sobre o blog, que fala o que acontece aqui na região da Zona Oeste de São Paulo, para quem está vendo a gente de fora. Acontece aqui na Zona Oeste, Vila Pompeia, que é um bairro bastante grande, um bairro antigo, muito conceituado. E você conta um pouco da história do bairro e do que tem no dia a dia, né? O que você conta pra gente disso? Na verdade, assim, não é um blog, ele é um site, ele é um pouco maior, né? Eu sempre quis fazer jornalismo local, eu estava um pouco insatisfeita com a maneira como o jornalismo é feito hoje em dia, que ele é... a gente está sabendo sobre tudo e não sabe sobre nada, na verdade. Então, assim, a gente sabe o que está acontecendo lá em Uganda, mas não sabe o que... Aqui a gente não sabe exatamente o que acontece. Que obra é essa aqui na esquina, entendeu? E aí eu resolvi fazer um pouco de jornalismo local, assim. Eu sempre quis falar sobre o meu bairro, eu adoro o meu bairro, apesar do Palmeiras estar aqui do lado. Eu adoro meu bairro e eu sempre quis dar alguma coisa em troca pra ele. E o que eu podia fazer profissionalmente era isso, dar um pouco do meu tempo, do que eu aprendi no jornalismo e tal. E aí eu fiz esse site junto com meu irmão, chama vilapompeia.com, o endereço é esse. Então, aí eu larguei o meu trabalho, fui viver de freela. Então eu estou freelando ainda, que quiser me contratar. Não. Mas, e aí com o tempo livre, o tempo mais livre que eu tinha, que não me exigia ir até um escritório, estar no escritório, foi o tempo que eu arranjei para fazer uma coisa que devolvesse um pouco daquilo que o bairro me deu já. Tantas histórias boas, devolver aquilo pro bairro. E é isso, o nosso site, meu site do meu irmão, a gente quer fazer um pouco de jornalismo local, aliado a serviços. Então, assim, contar onde é que tem um lugar legal pra comer uma esfirra. Que a gente vai. A gente não quer cobrar do pequeno, do pequeno empresário, proprietário, comerciante pra aparecer. A gente não quer isso. A gente quer ir e contar mesmo. Pô, esse lugar é legal. Tem um sírio aqui que chegou, abriu uma portinha, tá fazendo e vende uma esfirra por um preço super honesto e tal. Ou tem um cara que a gente conheceu, um vizinho, que tá replantando as plantas típicas do Cerrado, que era a vegetação nativa daqui da Pompeia. Ou outros vizinhos fizeram um filme, eles são diretores e fizeram um filme sobre a história do Charles Miller. Então, assim... que a Pompeia é rica em detalhes, histórias e acontece tudo o tempo todo. A Pompeia é um bairro muito rico. A Pompeia é um bairro muito rico e ela é cheia de... tem uma cena cultural muito forte. Personagens ricos e coisas acontecendo o tempo inteiro. E isso até consome muito mais tempo do que eu planejava me dedicar, mas eu não consigo parar de escrever esse site porque é muito legal. A gente passa a conhecer o bairro geograficamente, historicamente falando, a gente passa a conhecer as pessoas que fazem o bairro, os nossos vizinhos que moram aqui, e os vizinhos conhecem a gente, e é muito maluco, assim, porque vou te dar um exemplo de como isso cresceu. A gente colocou esse site no ar em maio, fim de maio, acho. Então a gente está falando aí de 3 meses, mais ou menos, um pouco mais de 3 meses. E aí a gente criou uma página no Facebook para divulgar os links, e o Facebook ele é muito poderoso ainda, onde estão as pessoas, né? E a gente já tá com, sei lá, 4.000 pessoas, quase 4.000 likes na página.
E isso faz com que os vizinhos, eles falem com eles mesmos. Então assim, a gente não fica conectado o tempo inteiro. Esses dias uma menina postou assim, lá na página, achei um cachorro, tal, botou a foto do cachorro. Deu menos de 15 minutos, uma outra pessoa comentou assim, poxa, eu sei de quem é, fulana de tal perdeu o cachorro. Dali 5 minutos ela falou assim, já entrei em contato, ela tá vindo buscar o cachorro, muito obrigada. Então assim, funciona, né? Menos de meia hora, a pessoa achou um cachorro, divulgou o cachorro, achou o dono entregou o cachorro. E um conversando com o outro, entendeu? Você precisa só dar o pontapé inicial, o empurrão, para as pessoas tocarem a bola e fazerem o bairro, sabe? Então isso é muito incrível, assim. Eu não achei que fosse dar tanto resultado em tão pouco tempo, a ferramenta, assim. E a gente está em ano de eleição também, funciona muito você falar dos problemas do bairro, né? O pessoal interage muito com isso. Eu trabalhei em revista daqui da região e a gente sabe que o pessoal interage com isso, o pessoal gosta de se manifestar e encontrar. Sim. Independente de partido A, B ou C, a questão não é a política ou partido X, mas as pessoas se falarem do problema do bairro e buscarem soluções. O pessoal de Perdizes, Pompeia se manifesta muito com isso. A ideia não é só falar da parte boa do bairro, tem muita, é isso que você falou, tem uma riqueza cultural aqui, uma riqueza histórica aqui, tem lugares incríveis, mas tem problemas. Então assim, quais são os problemas? Vamos identificar esses problemas, aí a gente fala, a gente tenta fazer a matéria do ponto de vista do morador, quem é que está aqui, está falando desse problema, e começar a se mobilizar por causa desse problema. Então assim, teve um outro exemplo bem legal. A gente viu um relato no Facebook de uma menina que morava por aqui e tal, e tava contando como ela escapou de um assalto na ciclovia da Sumaré. Aí eu entrei em contato. Aí eu vi o relato e fui ver os comentários. Tinham muitos comentários falando, poxa, mas é super perigoso mesmo, eu já passei por isso. Aí tinham várias pessoas relatando praticamente a mesma coisa. E aí eu entrei em contato com algumas dessas pessoas e fiz uma matéria falando como tava perigoso andar, entendeu? E entrei em contato com o Conseg e tal, o que tinha que fazer, a delegacia, onde que tinha. Você dá um serviço, mas se relata o problema. Isso chamou atenção, virou uma pauta no Bom Dia Brasil, da Globo. Falando das ciclovias de maneira geral, mas falando da Sumaré. E usando, inclusive, as fontes. Então, assim, já é um negócio que pautou a Globo. E é preciso pautar, porque eles são muito poderosos. E aí, isso tomou uma proporção seguinte. Hoje vai acontecer uma manifestação na Sumaré dos ciclistas, dos pedestres, do bairro aqui, para pedir mais segurança pública. No momento que a gente está fazendo essa gravação, o pessoal está na concentração na Praça Irmãos Carman para pedir mais segurança na ciclovia. Então assim, não dá para falar que foi o site que fez isso, não é isso que eu tô falando. O que eu acho é que é um movimento, entendeu? O site veio de encontro, ou pertence a um movimento de que as pessoas querem usar mais a cidade, de que as pessoas querem fazer coisas pelos seus bairros, de que as pessoas querem transformação. E a transformação começa... De repente o que as pessoas precisam é desse pontapé inicial. Alguém que começa alguma coisa e que faz da liga depois e a coisa anda por si só, né? Como você falou, não depende mais de vocês estarem conectados. A coisa anda sozinha. Sim, ou de uma coisa que chame a atenção para tudo que está acontecendo. Porque eu acho que tem muita gente começando muitas coisas, começando esse movimento. Mas você precisa colocar essas pessoas conversando, porque aí você tem uma transformação real. Então, assim, o site ele quer fazer isso, ele quer conectar essas iniciativas do bairro e essas pessoas que estão fazendo pelo bairro. A gente só não descobriu a fórmula ainda de como isso de uma maneira sustentável, que esse site se sustente sozinho, porque até agora eu botei meu tempo, meu dinheiro, o tempo do meu irmão, o dinheiro do meu irmão,
E a gente não ganha nada para fazer isso. A gente precisa encontrar uma maneira de, não sei se um PROAC, não sei se algum financiamento privado, mas que faça o site, faça a gente poder se dedicar um tempo maior até pelo site, porque ele exige isso. Isso aí, assim, se dá para te dizer alguma coisa como um conselho, pode se preparar porque você começou alguma coisa que só tende a crescer. Então, se está tomando bastante tempo hoje, vai tomar mais no futuro, porque as pessoas estão preocupadas e querem mudanças, como você falou. E quando passarem a encontrar um ponto de convergência, a tendência é que o seu site só cresça. E assim, o meu irmão ele falou assim, poxa, mas porque tinha uma história no começo, uma história assim, vamos fazer e a gente vai precisar de um financiamento e tal. E o meu irmão tinha uma grande dúvida, ele falava assim, poxa, mas será que na hora que a gente botar no ar os outros bairros não vão copiar, alguém não vai copiar e vai chegar na frente, vai pedir um financiamento e tal, e vai conseguir e tal. Aí a gente foi vendo que quanto mais pessoas copiarem os seus bairros e conseguirem falar sobre os seus bairros e transformar seus bairros, melhor, entendeu? E não interessa que o modelo do site seja copiado. É o contrário, ele precisa ser copiado, ele precisa ser levado para os outros bairros e tal. E esses dias até um amigo chegou lá do Recife e tal, ele falou, poxa, vou fazer o site do meu bairro aqui no Recife porque eu adorei a ideia do seu. Poxa, se as pessoas verem isso no Brasil... Se isso replicar e crescer, e no Brasil, faça. Vamos falar do bairro. E vamos falar de uma maneira que não seja repetindo o que os guias impressos, as revistas fazem. Porque elas fazem jabá. Elas anunciam aquilo que o cara compra, o espaço que ele compra para aparecer. Que é uma maneira de manter o negócio. Eu entendo totalmente. Mas não é essa a... Não sei se descarga, não sei se pegou, mas... mas que é isso, assim, é uma maneira de sustentar o negócio? Mas não é a maneira que a gente quer levar para o site. Formas de fazer o jornalismo, né? Quer dizer, você trabalhando em editora, eu trabalhei em editora, você trabalhou em editora, a gente sabe que os custos são altíssimos. Sim. Mas tem formas e formas de fazer, cada um busca a sua. Sim, é por isso que a internet ela vem ajudar nesse sentido. Ela corta um custo, né? O custo de impressão ela já corta. Sim. Então assim, tá todo mundo no Facebook hoje. Se a gente tiver um site que a gente consiga botar os links em uma rede social, que as pessoas saibam o que está acontecendo, a resposta é muito rápida. Hoje é Facebook, amanhã pode ser uma outra rede, pode mas ser qualquer outra, né? Pode ser um Snapchat, como o Orkut já foi forte, como o MySpace já foi forte, enfim, não, a rede pouco importa. A rede pouco importa, a rede ela tem que ser usada para isso, ela não tem que ser usada pra sei lá, bom, cada um dá o uso que quiser pra rede, mas pra mim esse é o uso da rede, você servir como um repositório de links mesmo, um repositório de troca de informação ali, entendeu? Não um repositório de correntes, por exemplo, corrente pelo não sei o que e tal, mas como a gente tem que usar o poder dessa rede social para mudar o seu bairro, a sua casa, a sua realidade, a sua família, não interessa, mas para mudar, para melhorar, para fazer alguma coisa. E eu acho que nesse sentido o site está indo super bem. É a minha maior felicidade profissional no momento, assim. Bacana. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Agradecer a Leonor, que cedeu o tempo dela aí, a gente abriu as portas da casa dela pra gente fazer essa gravação. Agradecer e a gente tá com vocês no próximo Blá Blá Blá. Valeu! Tchau!